Olá, eu sou Fernando Lucas, discente de licenciatura em Química da Universidade Federal do Amazonas. Nesse vídeo, falarei sobre uma breve história da espectroscopia, com base no artigo A História da Espectroscopia, ilustrada por selo do autor Foyle Miller, onde li cursando a disciplina de História da Química com o professor Ari Cavalcante. Tudo iniciou após os experimentos de Isaac Newton e suas definições matemáticas sobre a decomposição da luz solar ao passar por um prisma, onde ele concluiu que a luz branca é uma mistura de diferentes tipos de raios luminosos, refratados em ângulos diferentes, cada um produzindo um espectro diferente. Em 1672, ele publicou seu primeiro livro sobre a luz e a cor. O seu trabalho mais importante foi sobre a mecânica celeste e atingiu o ápice com a teoria da gravitação universal. William Herschel, em 1800, estudava os efeitos térmicos nas diferentes regiões do espectro e, utilizando um termômetro, ele pôde verificar que a região espectral após a cor vermelha, invisível a olho nu, fornecia um grande potencial calorífico. E, ao adicionar uma amostra, notou variações de temperatura de modo repentino. Assim, a região infravermelha do espectro tinha sido descoberta. William Wollaston, um químico britânico que ficou famoso por desenvolver um método físico-químico para processar um minério de platina. Neste processo, descobriu os elementos paládio e ródio em 1804. Wollaston também se destacou por suas observações das linhas escuras do espectro solar, que conduziram a descobertas de elementos químicos do Sol e por seus trabalhos de dispositivos ópticos. Foi o primeiro a utilizar lentes colimadas e obteve espectros modernos. Joseph Van Hofer, ele aperfeiçoou o dispositivo, passando a usar uma fenda iluminada como fonte luminosa, uma lente colimada antes do prisma de modo independente e uma luneta ocular para observar o espectro. Em 1813, descobriu as linhas escuras do espectro solar, também observadas por Wollaston anos antes. Usando instrumentos desenhados por ele mesmo, Van Hofer descreveu mais de 500 dessas linhas, as quais mais tarde foram finalmente utilizadas para estabelecer a composição química da atmosfera solar. Em 1821, Van Hofer construiu as primeiras redes de difração com as quais mediu os comprimentos de onda de cores específicas das linhas escuras do espectro solar. Van Hofer é considerado o fundador da indústria óptica alemã. O desenho do espectro solar foi feito por Van Hofer em 1814, mostrando muitas linhas pretas e finas. A curva superior indica a intensidade da luz nas diferentes regiões do espectro. Gustav Kirchhoff propôs a lei de Kirchhoff através de estudos com as linhas espectrais. Isso contribuiu para a formulação da teoria quântica por Max Planck no início do século XX. Ele obteve padrões de linhas espectrais, com isso demonstrou que todas as substâncias puras têm espectros característicos e, junto com Robert Bunsen, criaram o equipamento chamado espectroscópio. Os dois observavam nesse equipamento linhas espectrais de vapores químicos. Assim, descobriram alguns
elementos utilizando essa técnica. Em 1862, Albert Michelson foi o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel pela criação do interferômetro que leva o seu nome. Somente em 1965 começou a ser comercializado equipamentos de infravermelho. Atualmente, equipamentos de infravermelho com transformada de Fourier são bastante utilizados. Em 1905, Albert Einstein publicou vários artigos, entre os quais sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Nesse artigo, ele propôs o princípio da relatividade. Num outro artigo, publicado no mesmo ano, Albert Einstein ofereceu uma explicação para observações de Rex e Leonard sobre o efeito fotoelétrico. Ele propôs que a quantização da energia usada por Planck no problema do corpo negro fosse uma característica universal da luz. Por esse trabalho, Einstein recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1921. Peter Zeeman desenvolveu equipamentos mais sensíveis através da interação da luz com o campo magnético forte e pôde observar linhas espectrais mais alargadas quando aumentava-se a intensidade do campo magnético. Ele se baseou na ideia intuitiva de Michael Faraday de que a luz de uma fonte podia ser modificada se puséssemos a um campo muito intenso, e ele não teve sucesso ao tentar realizar este experimento, porque o equipamento não possuía a resolução suficiente para permitir a observação desse pequeno efeito. Já Zeeman repetiu o experimento com equipamentos mais sensíveis e pôde observar linhas espectrais mais alargadas num campo magnético forte. A descoberta do efeito Zeeman, que tanto contribuiu para o nosso conhecimento da estrutura atômica, foi praticamente ignorada até que sua importância foi apontada por Lord Kelvin. Zeeman recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1902. Espectroscopia Raman é a técnica foi desenvolvida por Raman e baseia-se numa onda eletromagnética que atinge a superfície de um meio onde a fração da luz é retirada enquanto o resto é transmitido para dentro do material. Da parcela da radiação transmitida através da superfície, uma fração dela é absorvida na forma de calor e a outra é retransmitida na forma de luz espalhada. A luz emergente apresenta em sua composição uma pequena parcela de frequências diferentes daquela incidente. O processo é denominado espalhamento Raman. Os processos de espalhamento inelástico podem ser classificados de duas formas. Se a frequência da radiação espalhada for menor que a frequência da radiação incidente, o processo de espalhamento absorve energia que é retirada do campo de radiação e transformada no meio espalhador. Esse espalhamento chama-se Stokes. Por outro lado, se a radiação espalhada tiver frequência maior que a radiação incidente, o processo de espalhamento cedeu energia, que foi retirada do meio espalhador e transformada em energia do campo de radiação. Esse espalhamento recebe o nome de anti-Stokes. Assim, eu fico por aqui. Continuaremos desta parte do vídeo da história da espectroscopia num próximo vídeo.